Fala pessoal, Rian aqui, e nesse vídeo a gente vai continuar duas séries aqui no canal. A gente vai continuar a série Controle de Versão Distribuído, o controle de versionamento, e também a gente vai dar continuidade ou complementando a série MLOps, projeto MLOps com LLM e RAG. As duas séries vão compor a série de MLOps. A gente desenvolveu isso passo a passo, aliás, se inscreva no canal para acompanhar essas séries. Lá no projeto a gente desenvolveu o coração dessa aplicação que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse projeto inteiro, a aplicação web, LLM e o RAG, eu vou deixar o link abaixo, que se vocês quiserem acessar. Mas o funcionamento, os componentes principais, a gente fez na série Projeto MLOps, LLM e RAG. E o projeto completo dessa aplicação web aqui, containerizada, automatizada, eu vou deixar no link abaixo se vocês se interessarem. Ele faz aqui todo o funcionamento de RAG, arrastando os dados pessoais para cá e conversando sobre os seus dados. É bem interessante, não vou me alongar porque existe a série completa aqui no canal e o link na descrição se você se interessar pelo projeto. Então a gente vai complementar esse projeto com o chamado controle de versão distribuído ou controle de versionamento. Isso por quê? Porque faz parte da cultura do MLOps fazer controle de versão. No MLOps você faz controle de versionamento de modelo, de dados, de aplicações, de uma forma geral, em tudo aquilo que se aplica ao seu projeto. E aqui a gente vai colocar em prática esse conhecimento. Os fundamentos do controle de versão distribuída de Git, a gente tem também a série do controle de versão distribuído. Assista também, vai ser importante para você trazer esses conhecimentos teóricos para cá. E a gente vai colocar esses conhecimentos teóricos da série de controle de versão em prática aqui, utilizando o conhecimento que a gente desenvolveu do projeto de MLOps, LLM e RAG. Bom, a gente já está aqui no VS Code e a gente vai iniciar o nosso processo de controle de versionamento na prática. Como é que a gente vai fazer isso? Lá na playlist do projeto de MLOps, a gente foi desenvolvendo todos os componentes do projeto, o LLM, fizemos prompt engineering, fizemos adicionamento do RAG posteriormente, corrigimos erros, fizemos melhoria no código e todo esse racional foi sendo explicado ali ao longo da playlist. Esse desenvolvimento, dentro do contexto do MLOps, ele precisa ter o acompanhamento do controle do versionamento. O controle de versionamento é um aspecto muito importante dentro da cultura do MLOps. Então, a lógica do nosso trabalho aqui vai ser exatamente acompanhar os componentes e o fluxo do desenvolvimento lá do projeto, porém a gente vai dar um foco aqui para a prática do controle de versionamento. É por isso que esses vídeos eles estão separados, porque aqui eu quero dar um foco, uma atenção especial ao controle de versionamento. Então a gente vai começar o nosso projeto e a gente vai simular como se a gente estivesse desenvolvendo aquele projeto. Como eu falei, o racional e o desenvolvimento dele mesmo foi feito na série do projeto. É só você ir lá, acompanhar e ver como ele foi desenvolvido. E a gente vai começar do zero. Eu já estou na pasta aqui onde eu quero criar a minha pasta do meu projeto. Então, primeira coisa é abrir um terminal para a gente manipular esse sistema. A gente vai trabalhar diversos aspectos do controle de versionamento, diversas formas de fazer esse controle. Eu vou tentar trazer o máximo de alternativas para você fazer. Então a gente pode começar aqui com a linha de comando, né? A nossa velha linha de comando. A gente também já tem série no canal de linha de comando e Bash Script. E aí a gente vai trabalhar aqui com o WSL, que virtualiza um ambiente Linux dentro da nossa máquina Windows, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para desenvolver um projeto com controle de versão é ter uma pasta do nosso projeto. Então, a gente vai criar uma pasta, vamos dar um mkdir, e o nome da nossa pasta vai ser o MLOps Project LLM RAG V1. Está criada a nossa pasta, ela já está aparecendo ali, a gente pode inclusive navegar para ela, né? Vamos dar um CD e a gente navega para ela. Bom, o segundo passo, para a gente fazer o início do nosso controle de versão aqui do nosso projeto, a gente ainda não tem nada, né? A pasta está vazia, acabamos de criar ela. E esses componentes, os artefatos da nossa aplicação, daquilo que a gente está desenvolvendo, precisa começar a ser desenvolvido. Mas para isso a gente precisa colocar o Git aqui. A gente viu isso na parte teórica nos vídeos anteriores. Você está caindo aqui de paraquedas. Esse vídeo também é continuação dos fundamentos do controle de versão distribuído. Então, antes de fazer isso, a gente precisa ter, logicamente, o Git instalado. Eu já tenho o Git aqui instalado. Se eu der um Git, ele vai me retornar ali uma série de comandos demonstrando que eu já tenho uma versão aqui do Git já instalado no WSL, na minha máquina. Mas se você não tiver, você vai precisar dar o comando sudo
apt install git e pode botar a flag yes, certo? A gente pode inclusive pegar a versão dele, né? Bom, tendo instalado e certificado que você tem o Git, a gente vai dar o kickoff, primeiro passo. E o primeiro passo, como a gente viu nos vídeos da parte de fundamentos do Git, é fazer o git init. Feito o git init. O que eu acabei de fazer? Eu dei o start. Eu coloquei a pasta .git dentro da minha pasta de trabalho, que é essa que eu acabei de criar. A partir de agora, o que vai acontecer, como a gente explicou nos vídeos do fundamento, o meu Git vai passar a fazer o versionamento de tudo aquilo que eu manipular dentro desse projeto. Então, a minha pasta passou a ter a pasta .git, ele passa a interpretar essa como sendo a pasta de trabalho do meu projeto e ele vai fazer todo o controle de tudo que eu fizer. Então, tudo que eu fizer não vai passar em branco, né? O Git vai passar a monitorar. Perceba que, submetendo o git init aqui, ele dá um hint, né? um aconselhamento aqui pra gente, falando sobre o uso do nome master, tá? Explicando rapidamente sobre isso, é que o Git, genuinamente, ele trabalha com a nomenclatura de master como a branch principal. A gente explicou sobre branches nos vídeos de fundamentos. Porém, a gente vai utilizar como um servidor de repositório remoto o GitHub. O GitHub utiliza como nomenclatura o termo main. Então, o GitHub vai utilizar como main e aqui o Git utiliza como master. Mas o Git já te avisa sobre essa adoção de nomenclatura, porque isso é importante. Então, feito o git init, agora a gente tem o Git instalado. Eu não tenho absolutamente nada nessa pasta, né? Então eu não tenho o que ele monitorar. O que eu posso puxar aqui é um git status. Ele vai me dizer que eu estou na branch master, como ele avisou, né? O Git genuinamente começa como uma branch master, não tem commit e não tem nada para ser comitado. Então a gente vai fazer a primeira fase, que é desenvolver a nossa aplicação, desenvolver nosso projeto. Lá na playlist do projeto de MLOps, a gente fez uma primeira versão da nossa API, utilizando inteligência artificial, e a gente vai trazer esses componentes para essa pasta, simulando aí um desenvolvimento local, né? Eu sou um desenvolvedor, criei essa API, fiz isso com vocês lá na playlist do projeto, e eu vou trazer para cá como se eu estivesse iniciando esse projeto. Então, essa primeira versão, eu tinha um script Python, eu tinha um README, muito importante em projetos, para orientar o desenvolvimento, e eu tinha um Requirements, para fazer a gerência ali dos pacotes a serem instalados, certo? Eles estão com o nome aqui com 0, só para me orientar em relação à versão deles. Vamos acertar, porque o original era sem esse 0 aqui. Então tá aqui. Então os primeiros componentes. Então eu sou um desenvolvedor, fiz isso localmente, desenvolvi aqui o script, a gente vê isso tudo lá na playlist do nosso projeto. Então tá tudo aqui, né, lá com a sua lógica, tudo escrito certinho, desenvolvi, fiz o README, fiz o Requirements e tá tudo certo. Eu quero que vocês prestem atenção, inicialmente a gente não vai trabalhar agora, mas já perceba que apareceu um número 3 aqui que não estava. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que não estava. Ele apareceu na medida em que eu joguei esses 3 arquivos aqui dentro da nossa pasta. Por que isso acontece? Porque o VS Code, ele já incorpora como uma possível ferramenta o Git incorporado ao funcionamento aqui do VS Code. Então, a gente vai fazer aqui via terminal de comando, mas a gente pode utilizar também essa ferramenta aqui do VS Code que facilita a nossa vida em termos de controle de versão. A gente vai fazer isso, mas não agora. Mas é só para vocês perceberem como ele já percebeu que houve uma alteração aqui em tempo real da nossa pasta que está sendo controlado pelo Git. Como a gente vai trabalhar com o terminal, a gente vai precisar, né, se eu não tivesse essa ferramenta aqui, já denunciando que existe 3 possíveis problemas aqui, né, eu precisaria vir aqui e perguntar: Git, qual é o seu status? Opa, e aí ele me apontou aqui. Bom, eu estou ainda na branch master, não foi feito nenhum tipo de commit, mas eu tenho agora 3 arquivos que estão no estado untracked. A gente viu isso nos vídeos de fundamentos de Git. O que é o untracked? O untracked são arquivos que não estavam sendo monitorados, não estão sendo monitorados pelo Git. O Git não os conhece, ele nunca ouviu falar nesses arquivos. Então, ele aparece como untracked. Eles precisam ser incorporados ao Git, ser incorporados àquele snapshot, na qual ele reconhece como parte do nosso projeto, para que ele passe a ser tracked, para que ele passe a ser monitorado. São arquivos monitorados. Esses que eu joguei aqui não são monitorados. Claro, eu acabei de desenvolver, né? Eu só colei aqui, né, para simular esse desenvolvimento, mas como eu acabei de desenvolver, eles ainda não estão incorporados ao meu projeto. Então eu preciso incorporá-los, eu preciso adicioná-los. E o comando para isso é o git add, como a gente viu
nos vídeos de fundamentos e lá nos comandos principais. Não há nada a ser adicionado ao commit, mas existe sim arquivos não rastreados, untracked files. Use o git add to track, ou seja, converta os arquivos untracked em tracked. E como é que a gente faz isso? A gente vai dar o git add, e aí a gente precisa selecionar quais são os arquivos que a gente quer adicionar ao Git, para que ele passe a monitorá-los. Em vez de eu selecionar cada um, e eu poderia fazê-lo, eu posso utilizar um recurso aqui, que é do terminal, que é utilizar o ponto. O que o ponto faz? Ele se referencia ao diretório atual, ao diretório que eu estou no momento. Como o diretório que eu estou no momento é o diretório do meu próprio projeto, ou seja, onde o próprio Git está monitorando, é só eu dar um git add, ponto. Feito. Agora, se eu fizer de novo o git status, agora ele já vai me dar uma outra informação. Ele continua dizendo que não tem commits, mas que existem mudanças a serem comitadas. Então, changes to be committed. Ele ainda me dá uma dica aqui que eu posso, eventualmente, se eu quiser remover, né, se eu fiz algum equívoco aqui, se eu quiser remover, né, esses arquivos do add, e ele diz lá, né, são arquivos novos, né, não houve alteração efetivamente. Na verdade, eu converti eles em tracked. Inclusive tem esse aspecto aqui, né, mais visual, aqui estava vermelho, se tornou verde, então são recursos do próprio Git, né, para ajudar, né, no nosso trabalho. Bom, eles já foram adicionados, já são rastreados. Agora como a gente já desenvolveu essa primeira versão, a gente precisa comitar esses artefatos da nossa aplicação. E qual é o comando para isso? A gente já viu também. É o git commit. O commit, ele acompanha sempre uma mensagem para informar, né, basicamente ali do que se trata esse commit. E a gente pode fazer o git commit flag m da mensagem e dizer aqui, por exemplo, um init commit, só para dizer que a gente está começando a partir desse commit, né? Vamos ver se dá certo. Opa, ele nos deu uma informação aqui. Identidade do autor não reconhecida. Por favor, me diga quem você é. Pois é, como eu estou fazendo o controle de versionamento com o Git, eu preciso trabalhar no Git com algum tipo de identidade. Porque como o meu objetivo é trabalhar com um repositório centralizado, no futuro, a ideia é que esse projeto possa receber colaboração de outras pessoas. E para que isso aconteça, a gente precisa da identificação de cada um. Porque caso algo aconteça, caso algo dê errado, eu preciso saber quem foi que fez. Porque essa pessoa pode ter oportunidade de ir lá e corrigir, ou pode ter oportunidade de ir lá e explicar o que está acontecendo, né? Então, esse monitoramento, esse mapeamento é feito por meio da identificação. Então, a gente vai fazer a nossa identificação. Eu vou fazer um git config, vou chamar username e vou passar o meu usuário, RianBL, o usuário lá do nosso GitHub. Agora, eu vou chamar o git config e vou chamar user email. Feito. Agora eu tenho uma identificação. Será que eu consigo fazer o nosso commit? Vamos tentar de novo. Feito o nosso commit. Então ele diz aqui que foi feito o init commit, né, a mensagem. Ele foi feito para master, né, que é a branch que a gente está trabalhando aqui. Foram 3 arquivos e eles foram criados lá, né? Foi feito as inserções no nosso repositório local. Então, o nosso controle de versionamento está feito aqui localmente. Inclusive, se eu puxar agora o git status, ele diz que eu estou na branch master e não há nada a ser comitado. A minha working tree, ou seja, a minha pasta de trabalho, meu diretório de trabalho está limpa, está clean, ou seja, eu acabei. Então, eu desenvolvi. É só isso que eu preciso fazer? Para o monitoramento local, sim, eu fiz o commit para o meu repositório local. Mas a ideia e o poder do controle de versionamento, ele surge quando você trabalha com esse controle distribuído. E é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai dar sequência a esse fluxo do controle de versão. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.